Olá, meu povo! Mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado, não é mesmo? Débora Evelyn aqui, e hoje nós estamos com um convidado, gente, que é um vereador de Aparecida de Goiânia, que ele é diferente. Por quê? Porque ele vai até você com um gabinete itinerante. Mas nós vamos falar sobre os projetos dele. Antes disso, Giovana Campos, bem-vinda, minha amiga, mais uma vez. Obrigada. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada a você, minha amiga, pela participação de sempre. Obrigada pela gentileza em me ouvir também. Interromper suas perguntas às vezes, deixar você terminar de falar, mas... Começa, amiga. É assim, podcast é assim. É, vida que segue, né? Hoje a gente está aqui com o vereador Thales para falar um pouco mais sobre a política de Aparecida, né? Tentar aproximar mais a população dos parlamentares, que são seus representantes. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, você, Giovana, Débora. Importante para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho na Câmara, mas, sobretudo, falar de Aparecida de Goiânia, que é a segunda cidade do estado, mas que ainda é um pouco invisível, assim, aos olhos do restante da população de Goiás, daquilo que a cidade tem, né, feito, do desenvolvimento de Aparecida e de como é que a classe política em Aparecida tem atuado para poder melhorar a vida da população aparecidense. Então, fico feliz, satisfeito de poder estar aqui com vocês, falar um pouco de como é que está o nosso trabalho lá na Câmara e apresentar um pouco como é que está a nossa cidade. Isso mesmo, Thales, mais uma vez bem-vindo. Então, para começar, né, falar um pouco sobre a Aparecida, vamos focar um pouco na sua trajetória, para o pessoal conhecer um pouquinho quem é o Thales, qual partido que ele qual bandeira que você levanta, as principais bandeiras, né? Explica um pouquinho para o povo aparecidense, goiano. Bacana, olha só, fazem mais de 20 anos que eu participo ativamente da política. Eu comecei com 16 anos de idade no Grêmio Estudantil. Então eu minha família se mudou para Goiás em 2001, final de 2001. E logo no segundo ano, em 2002, quando eu fui estudar no colégio da Universidade Federal de Goiás, no CEPAI, eu comecei a participar do Grêmio, fui vice-presidente do Grêmio, depois presidente do Grêmio Estudantil. Então foi ali que eu me despertei para a política, para a participação, para debater educação, debater transporte público, debater política para a juventude. E em seguida eu entrei na Universidade Federal de Goiás no curso de História. Então já no primeiro ano eu fui candidato a presidente do DCE e a partir dali eu sempre tive uma participação muito ativa na política. Primeiro no movimento estudantil, onde eu cheguei até a vice-presidência da União Nacional de Estudantes. Me mudei para São Paulo, rodei o Brasil inteiro como vice-presidente da Uni e depois atuando na gestão pública. Fui chefe de gabinete da Secretaria de Trânsito aqui em Goiânia, chefe de gabinete da CMTC também em Goiânia. Fui trabalhar no governo do Distrito Federal, em Brasília, ajudando na Secretaria de Governo, na área de participação popular. Depois fui trabalhar na Assembleia Legislativa como chefe de gabinete do deputado estadual Carlos Cabral, que é o nosso parceiro, é um deputado que sempre tem me ajudado na discussão política lá em Aparecida, com emendas, com apoio. Depois eu tive a oportunidade de ser secretário de Segurança Pública em Aparecida, e foi uma coisa diferente na minha vida, né? Porque eu venho do movimento estudantil, venho de uma participação, de uma formação política mais do campo progressista, e acaba que segurança pública se tornou uma pauta muito voltada para quem é da direita. Eu acho que não, na verdade, a segurança tem que ser uma discussão de toda a sociedade. Então, eu ocupei esse espaço como secretário e conseguimos fazer um grande trabalho lá, sabe? De valorizar a Guarda Civil, de reestruturar a Guarda Civil de Aparecida. E isso possibilitou eu ser candidato a vereador e ganhar a eleição. Então, minha participação sempre foi junto aos movimentos sociais, sempre junto aos partidos de centro-esquerda. Fiz o curso de História, depois fiz o mestrado em História. Então, minha formação é professor, sou filho de professores e sempre trabalhando mesmo com essa cabeça de que nós precisamos defender a justiça social, usar a política para melhorar a vida das pessoas. Esse sempre foi um propósito no qual eu me coloquei para poder participar da política, organizar um grupo que pudesse ajudar a cidade de Aparecida, o estado de Goiás, a ser um estado com mais justiça, enfim, onde as pessoas possam ter melhor qualidade de vida. Então essa é a minha trajetória, fui do PT há alguns anos, mas já fazem 6 anos que eu sou do PSB, que é um partido que está nesse campo político, né, do campo progressista, da centro-esquerda. Atualmente temos como uma das principais lideranças o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mas temos figuras também de bastante destaque a nível nacional, como o prefeito de Recife, João Campos, como a deputada federal Tabata Amaral,
como governadores, Renato Casagrande do Espírito Santo, entre outros, enfim. Então, a gente tem uma participação política, o PSB, de muito destaque a nível de Brasil e gestões muito exitosas, né? Você pega o prefeito de Recife hoje, ele é o prefeito melhor avaliado em todo o Brasil, uma figura jovem, né? Filho do Eduardo Campos, tem ali uma trajetória política, uma família da política, mas ele por si só tem conseguido demonstrar um grande trabalho lá à frente da Prefeitura de Recife. Se tudo der certo, vai ser o nosso governador de Pernambuco eleito no ano que vem. E nós vamos junto nisso, ajudando a fortalecer o PSB e a construir um partido cada vez mais forte aqui no estado, que é onde a gente tem a nossa militância. Perfeito, vereador. E a Débora já citou o projeto do senhor, que é o gabinete itinerante, né? Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre como que funciona na prática. Bacana, olha só, quando a gente fez campanha, tanto na pré-campanha quanto na campanha, uma das principais críticas que a gente escuta em Aparecida é que os vereadores, depois da eleição, eles somem. Seja os que foram candidatos e perderam, seja os que ganham a eleição. Então, toda a casa que eu visitava, isso era muito presente. O vereador depois some, depois a gente não consegue falar com ele, troca de telefone, a gente precisa resolver alguma coisa na prefeitura, não sabe a quem recorrer. Então, isso é muito presente. Uma outra situação é que Aparecida é uma cidade ainda pobre, do ponto de vista do IDH, da renda per capita. Sim. Então, por mais que seja uma cidade que cresceu muito, né, muitas indústrias, muitas empresas, mas ainda falta distribuir renda em Aparecida. Isso leva a ter alguns serviços públicos que não chegam na ponta. Então, coisas simples, por exemplo, como vacinação, às vezes a população não sabe aonde ir, não chega até a pessoa. Então, nós tivemos a ideia desde a campanha e apresentamos isso, de fazer o gabinete itinerante, que é uma forma de eu me aproximar das pessoas, as pessoas terem acesso ao vereador, poder apresentar uma sugestão, uma opinião, se ela tem algum problema no bairro, na região, a gente poder saber qual é esse problema, levar até o prefeito, levar até o secretário. Então, é uma forma de a gente se aproximar e, mais do que isso, uma forma de a gente levar alguns serviços para a população. Então, nesse gabinete itinerante que nós fizemos agora por último, que foi na região central de Aparecida, nós levamos vacinação para crianças, vacinação para pets, doação de mudas, atualização do CAD único. Tem muita família Aparecida que não recebe algum benefício do governo porque não tem o CAD único, por mais que ela tenha o direito, mas não sabe como fazer, onde atualizar. Verdade. Então, a gente levou uma série de serviços. A gente teve a participação lá de quase 200 pessoas, foi só no sábado de manhã. Então, foi uma participação assim, bacana, muita gente ali da região que teve essa possibilidade, né, de ter acesso a algum serviço. E é uma forma de eu me aproximar. Eu acho que o político tem que ter essa característica, sabe? De escutar a população, de saber o que está acontecendo. Eu acho que se a gente ganha eleição, a gente tem que retribuir, né, essa oportunidade que as pessoas nos deram, que é ter um mandato, e o mandato tem que servir a população. Então, essa foi uma das atividades que a gente realizou, de várias que com certeza a gente vai fazer ao longo dessa legislatura. E sabe o que é mais importante? Ele não é vereador de um bairro, uma região só. Ele está em todas, né? Que eu estava acompanhando, sempre acompanhei então. Porque tem vereador que é só da região leste, tem vereador que é só dessa região. Bairrista. É bairrista. Ele está em todos os lugares. Estava no Vila Maria, hoje vai para o Madre Germana. Então, assim, está andando, isso é muito importante. Nós temos 293 bairros em Aparecida e 25 vereadores. Se cada vereador for representar só o seu bairro, como é que vai ficar o restante das cidades? Não tem lógica alguma, né? Não entra na minha cabeça o vereador falar, não, eu sou representante de tal região ou de tal segmento. Ele pode até ter tido um apoio maior durante a campanha em tal região de tal segmento. Mas depois que ganha eleição, ele está ali para representar toda a população de Aparecida. De Aparecida, né? Então, a minha votação já demonstrou isso, né? A gente teve uma votação bastante espalhada na cidade e a atuação do nosso mandato tem tido essa característica. A gente recebe demanda da cidade inteira e a gente sempre pega essa demanda, leva até o secretário, tenta resolver e o principal, dá retorno para a pessoa, né? Porque é uma outra crise que a gente tem na política, outra crítica, é que o político, às vezes, recebe a demanda, mas não dá retorno. Se vai resolver, se não vai, qual o caminho que tem que percorrer para resolver determinada necessidade, né? Então, é uma preocupação que o nosso mandato tem, é manter o diálogo com a pessoa que nos procurou e explicar para ela, ó, deu certo, não deu, vamos procurar tal caminho, para que ela tenha ali um atendimento digno, né? Enquanto um cidadão que precisa ter um apoio político para resolver determinada situação. Nossa, é verdade. Então, fica aí a dica, vereadores, bairristas. Isso é tão importante, vou colocar dentro mesmo até do meu portal, do nosso portal, o iNotícias Goiás.
você mostra o problema e vai atrás da solução. Isso é muito importante. Eu penso muito nisso também. Então, assim, exemplo, eu não só jogo a matéria lá e pronto, vai lá, resolva. Não, vou atrás de vereadores, de prefeitos, porque a população, eles querem saber. E aí? Fez a matéria, mas cadê a resposta? O que o vereador falou? O que o prefeito falou? Então, isso é muito importante. Parabéns. Obrigado. E já aproveitando, né, falando sobre essas respostas, né, que a população ela precisa saber, quais são os projetos que estão em andamento atualmente? Olha, obrigado. Eu acho que é importante a gente falar disso. Eu, no momento, estou entre os 3 vereadores que mais apresentou projetos na Câmara, né? Apresentamos mais de 30 projetos de lei ao longo desses 9 meses de mandato e, disparadamente, o que mais realizou audiências públicas. E nós achamos que as audiências são fundamentais, porque é na audiência pública que a gente escuta a população. Então, a gente realizou audiência pública sobre a Maria da Penha em Aparecida, sobre a população neurodivergente, né, que são crianças, principalmente as mães atípicas, que precisam ter um atendimento, né, com mais atenção em Aparecida. Realizamos audiência pública sobre o Plano Municipal de Igualdade Racial, sobre política pública para a juventude, enfim. De 9 audiências que a Câmara já realizou, 5 foram do nosso mandato. E foram muito importantes, que ali na audiência, como eu disse, né, a gente recebe sugestão, Sim. opinião, crítica. A partir da audiência, a gente elabora projeto de lei, elabora requerimentos. Então, é um mandato nosso, é um mandato que busca legislar. Né? O vereador está ali para fiscalizar o executivo, ele está ali para atender essas demandas do dia a dia da cidade, ele está ali para poder opinar sobre os problemas do Brasil, de Goiás. Eu acho que o vereador tem que opinar sobre tudo mesmo, não é só sobre o município, porque eu sou um agente político, eu vivo a política, eu sou partidário, eu quero discutir PEC da blindagem, quero discutir anistia, quero discutir democracia. Eu acho que tudo isso faz parte do ambiente político. Mas o vereador também está ali para propor leis. Né? Sejam leis que vão discutir na área ambiental, eu sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente, então parte dos nossos projetos são pensando uma política ambiental mais séria em Aparecida, coleta de lixo, preservação dos nossos córregos, uma política de arborização em Aparecida. Importante. Aparecida, ela é uma cidade um pouco deserta nesse sentido, Sim. sabe? De ter árvores, de ter plantas, de ter flores, de ter parques, de ter bosques. Sim. E isso interfere diretamente no calor da cidade, até mesmo questões como falta de lazer, de entretenimento, que, né, se a gente tivesse mais opções, as famílias aparecidenses teriam onde ir. Apresentamos projetos na área da saúde, na área da segurança. Eu apresentei um projeto para que 20% das vagas nos concursos públicos fossem reservadas para a população preta, quilombola, indígena e parda. Né? Apresentamos um projeto sobre saúde mental dos servidores. É uma outra coisa grave que acontece também, que é a falta de política para que os servidores consigam ter condições de trabalhar. Professores, guardas civis, técnicos de enfermagem, enfim. Então, é muito presente em Aparecida, acho que em vários lugares do Brasil, servidores que tiram licença psiquiátrica, psicológica, mas depois que tira a licença não tem ali um respaldo da gestão para que ele possa fazer um acompanhamento, fazer um tratamento e quando voltar para o trabalho, voltar bem. Importante. Voltar com condições de desempenhar o seu papel, né? Não ser exonerado, né? Não ser exonerado, não ter que tirar uma outra licença, enfim. Então, a gente apresentou um projeto nessa área também. Enfim, é um projeto construído a várias mãos, como eu disse, sempre escutando a sociedade. Então, surge muita opinião e sugestões a partir desse diálogo com a população. Espero eu que a gente consiga sancionar esses projetos e, mais do que sancionar, transformá-los em realidade e que isso possa impactar positivamente na vida dos aparecidenses, que é o que a gente mais espera. E, vereador, eu queria saber como que você avalia a atual gestão, porque foi mais ou menos o mesmo problema de Goiânia, né? A nova gestão pegou uma situação de calamidade mesmo, assim. O ex-prefeito não tinha pago nem os servidores, nem a rescisão, nem o salário, enfim. Uma série de problemas. E você acha que o Leandro Vilela está conseguindo resolver bem? Você acha que ele está só maquiando os problemas? Como que você avalia esses meses de gestão? Eu avalio positivamente, porque gerir uma cidade de 600 mil habitantes, administrar, né, uma cidade de 600 mil habitantes, com tantos problemas como a Aparecida tem, e com uma arrecadação que não é nem perto daquilo que Goiânia arrecada, não é algo simples, exige muita seriedade, muito compromisso, muita responsabilidade.
E o perfil do prefeito Leandro tem essas características. Muito sério, muito correto no trato, muito transparente. Eu acho que isso é bom. Isso assustou muita gente em Aparecida, que a Aparecida tem essa lógica, igual eu falei, né? Do político que enrola, do político que pede, troca o voto por alguma coisa, mas depois não aparece, políticos que não atendem a população depois da eleição. E o Leandro não. O Leandro tem visitado as obras, tem visitado as unidades de saúde, tem visitado as escolas, tem falado com a população, tem ido bastante na imprensa para poder falar como é que está a realidade do município. E ele tem sido transparente. Não é momento de dar cargo, não tem que enxugar a máquina. Eu preciso rever contratos, eu preciso tomar medidas difíceis agora para poder organizar, né, o caixa da prefeitura, que de fato estava numa situação fiscal e financeira muito ruim. Porque, como você mesmo disse, Giovana, ele pegou a prefeitura com salário atrasado dos servidores, com contratos atrasados, fornecedores sem receber, dívidas, às vezes, até de mais de 10 meses. Então, estava devendo o subsídio do transporte coletivo, estava devendo os fornecedores da Gamap, estava devendo o fornecedor de gasolina, de combustível. Então, os carros da prefeitura não tinham como rodar. Carro de conselho tutelar, ambulância, carro das secretarias. Então, aquilo que é básico no funcionamento das secretarias não tinha como rodar porque a prefeitura não estava pagando o fornecedor de combustível. Então, assim, tem que tomar medidas. E ele tem adotado medidas que são medidas difíceis. Isso atinge muita gente, né? A classe política é muito acostumada, né? De ter cargo, de ter espaço. Então, tem gente que reclama mesmo, tem suplente vereador que ficou fora da gestão, tem liderança que estava acostumada a ficar ali na gestão e não está mais na gestão, vai ter que esperar em algum momento se entrar, se não vai entrar, enfim. Mas são medidas necessárias para poder fazer um ajuste financeiro e fazer com que a cidade tenha investimentos. Porque, pensem só, 54% de todo orçamento é para pagar folha salarial. 54%, quase 55%. 25% obrigatoriamente é para a educação, funcionamento da rede. E olha que tem ainda o repasse do Fundeb, governo federal, enfim. 15% obrigatoriamente saúde. Então, só já aí foi 40% com 55%, quase 95% da arrecadação é folha, saúde e educação. Sobra 5% para o restante dos investimentos da cidade. Asfalto, né, infraestrutura, ponte, esporte, cultura, lazer, política ambiental, uma série de outras situações que tem na cidade. Então, ou faz um ajuste para poder ter grana, ter orçamento para fazer investimento, ou a cidade não vai fazer investimento, vai ficar só funcionando o básico, saúde, educação e com muita dificuldade. Então, eu acho que o prefeito tem ido bem e ele tem sido transparente nisso. E ele tem sido um prefeito, é diferente do prefeito de Goiânia, quero fazer esse recorte, porque muita gente fala, as situações são parecidas, eles estão agindo parecido. Pode ser que eles estejam agindo parecido nessa questão do rigor em relação ao caixa da gestão. Mas o Mabel é um sensacionalista. O Mabel fica fazendo vídeo, pega no braço e às vezes fala grosso com algum servidor. É esse prefeito meio TikTok. O prefeito ele tem um outro perfil, Leandro. É um cara mais sério, mais discreto, ele fala com a imprensa, reúne com os moradores, se precisar de agenda com ele recebe, ele atende, mas com essa responsabilidade de fazer gestão e de não o tempo todo querer ficar aparecendo. E eu acho que aí tem uma diferença muito gritante entre ele e o prefeito de Goiânia. Do seu ponto de vista, você acha importante o prefeito ter um líder direto na Câmara, igual o presidente da Câmara de Aparecida é o Gilson, né? E houve uns boatos, né? Que o Gilson não estava fazendo o papel dele como presidente da Câmara, mas estava fazendo o papel como se ele trabalhasse para o prefeito. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, primeiro que eu acho natural o presidente Gilson Meu Povo ter uma postura de defesa do governo Leandro Vilela. Natural, porque ele é do MDB, é do mesmo partido, fizeram campanha juntos. Ele teve o apoio do prefeito para ser o presidente da Câmara. E no dia a dia da política, gente, quando você tem um grupo, você defende seu grupo. Tá? Sabe, essa distinção, por mais que em determinado lugar você ocupe um papel ou não, mas defender o seu grupo é algo natural. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que o Gilson tem feito um mandato como presidente da Câmara de forma muito democrática. Eu acho isso é importante. E estou pontuando isso, gente, porque num primeiro momento eu não apoiei o Gilson para presidente.
Tá? E Sim, a política em Aparecida sabe, a classe política, os vereadores sabem. Eu tinha um outro candidato a presidente da casa, que no fim das contas houve um grande consenso e resolvemos todo mundo apoiar o Gilson para presidente. Então eu não tenho motivos aqui para ficar elogiando o Gilson, sabe? Mesmo porque, assim, eu não sou do grupo do Gilson, nunca tivemos uma proximidade política. Eu tento fazer uma análise a partir dessa vivência que a gente tem desses 9 meses de mandato ali na Câmara. E eu tenho tido uma impressão muito positiva por conta disso. O Gilson é um cara muito democrático. Cada vereador apresenta seu projeto, apresenta suas opiniões, faz suas falas. Ele sabe conduzir isso com muita tranquilidade, com muita parcimônia. Em nenhum momento ele interfere na opinião de algum vereador, ele critica a opinião de algum vereador, como já aconteceu na Câmara de Aparecida em outros momentos. Então, acho que isso tem sido muito positivo para a Câmara. A Câmara tem produzido muitos requerimentos, muitos projetos de lei, muitos debates, sabe, por conta da condução. Quando é um presidente assim que tolhe muito, que cerceia muito, acaba que a Câmara para de produzir. Porque os vereadores vão perdendo ali a vontade de apresentar, acaba que começa a perceber que as coisas não vão andar, não vão avançar. Então, esse é um segundo ponto. Eu acho que ele tem ido bem ali na condução. Eu acho que ter um líder seria importante. Eu acho que o Gilson exercer papel de líder e de presidente não estou dizendo que é o que tem acontecido, mas se caso aconteça, pode prejudicar, porque a função do presidente é uma função muito desgastante de muitas atribuições. Tem que representar a Câmara em várias atividades, em congressos, enfim, tem que conduzir o dia a dia ali, até mesmo durante a sessão. Porque tem situações que acontecem durante a sessão que ele está lá na presidência. E seria importante ter um líder ali articulando, organizando, conversando. Tal projeto é importante votar assim, tal projeto seria importante. E tem as demandas do dia a dia. Porque qual que é o papel do líder? Ajudar a organizar essa questão da votação dos projetos, em defesa dos interesses do prefeito, mas também ajudar os vereadores a serem melhor atendidos junto ao executivo, ao secretariado. Então, alguma situação que esteja acontecendo com o vereador, que ele precisa resolver uma situação numa UPA e não está tendo retorno, então o líder entra. O líder liga para o secretário, liga para o prefeito. O líder ele faz essa ponte entre os secretários e o prefeito. E, por último, em relação a isso, em relação aos projetos de lei. Tem projetos de lei que são aprovados na casa que, quando chegam na Procuradoria da Prefeitura, são vetados por divergência mesmo jurídica, constitucionalidade, enfim. E o líder ele seria importante para ajudar a mediar esse tipo de situação e fazer com que os projetos aprovados na casa passem por ajustes, mas que sejam sancionados, que possam se tornar lei e serem aplicados na cidade. Porque senão a gente vai viver um ambiente de aprovar projetos vetados não viram... Então a gente não vai legislar. A Câmara passa a perder essa capacidade de legislar. Então, eu acho que é importante. Já falei para o prefeito, já dei essa minha opinião para o Gilson. É clara, essa minha opinião é pública. Seria importante o prefeito ter um líder na casa que pudesse ajudar a mediar essas situações. E eu acho que o Gilson, na medida do possível, ele tem tentado conduzir isso, ser esse interlocutor. Enquanto não tem um líder, é natural que ele, enquanto presidente, os vereadores o procurem. Gilson, me ajuda em tal situação com tal secretaria. Gilson, me ajuda em tal situação com o prefeito. Porque, como presidente da casa, ele tem essa prerrogativa de ser um interlocutor privilegiado, né? Tá sempre nas atividades, sempre sendo chamado para reuniões, enfim. Então, eu acho que ele ainda acaba que tem que ficar se desdobrando nessas duas posições, mas seria importante ter uma figura ali que fizesse o papel de líder especificamente e o Gilson se preocupasse exclusivamente enquanto presidente da Câmara. Vereador, a gente sabe que os vereadores também não esperam acabar o final do mandato do presidente, eles já começam a articular antes as eleições. E está se aproximando aí, né, para a mesa diretora da Câmara. Eu queria saber se você tem acompanhado, se colocaria o seu nome na disputa, quais que são os nomes hoje que estão articulando. Olha, eu acho que está cedo, né? A eleição é só final do ano que vem. Mas já estão articulando. Eu acho que, assim, é natural o Gilson ir para uma reeleição, que é permitido, e ele hoje, na condução da casa, ele, né, tem essa relação mais privilegiada com todos os vereadores. E é natural que apareçam outros nomes. Como apareceu na disputa agora, teve outro nome, que foi o Tatá Teixeira. Mas eu não sei como é que isso vai se dar depois da eleição, porque como tem uma eleição no meio, gente, e ela é muito definidora das coisas, né? Tem uma eleição para governo do Estado, para deputados federais, para deputados estaduais.
Então o Gilson provavelmente vai sair muito fortalecido desse processo, ou não, enfim. Eu acho que sim, porque há uma tendência hoje, né, do Daniel é favorito ao governo, enfim. Então eu acho que hoje ele goza de uma relação muito privilegiada com o prefeito, isso facilita também ele ser um nome favorito para disputa. Mas não vou dizer que talvez não tenha disputa, porque sempre tem um nome ou outro que é cogitado, né? Algum vereador que se apresente, que está se movimentando, enfim. Sim. Eu, particularmente, hoje estaria com o Jussão por conta do que eu já disse, né? Pela condução que ele tem feito, pela forma como ele me trata, pelo respeito às minhas pautas, às minhas demandas. Então, toda vez que eu solicito alguma questão junto à mesa diretora, o Jussão sempre busca resolver. Eu acho que esse trato político é muito importante, né? Um trato onde as nossas demandas avancem e são solicitadas. Então, eu acho que ele tem um grande desafio, é o maior desafio de um presidente da Câmara Aparecida hoje, que é fortalecer o Legislativo Aparecidense. Eu vejo que, historicamente, o Legislativo Aparecidense ele é frágil frente aos outros poderes. Frágil do ponto de vista de estrutura, de trabalho mesmo. Não sei se vocês sabem, nós não temos nem carro para trabalhar na Câmara de Aparecida. Então, assim, pessoal, as pessoas acham que é privilégio. Não é privilégio, gente. A gente ter carro para rodar, para ir nas unidades, para falar com as pessoas, para fazer reunião, para fazer visita, para fazer agenda. Então, a gente precisa ter um carro, a gente precisa ter condições de trabalho. Então, hoje, a Câmara de Aparecida ela é muito frágil do ponto de vista de estrutura. São poucas assessorias, pouca estrutura de trabalho. E do ponto de vista até mesmo de diálogo junto aos outros poderes. Eu acho que a Aparecida precisa ter uma Câmara que consiga, né, assim, ter mais protagonismo, ter mais representatividade, ter uma avaliação melhor por parte da população. Eu até falei para o Jussão, dei minha ideia, vamos fazer a Câmara itinerante, vamos aproximar mais, vamos falar mais para a imprensa dos projetos que estão sendo debatidos aqui na casa. A imprensa é um grande porta-voz. Tem as redes sociais, mas a imprensa ajuda muito. Né? Inclusive nas próprias redes sociais, né? Nos blogs, nos sites, enfim. Eu acho que falta um pouco disso, da Câmara falar mais com a população aparecidense, para que a população veja na Câmara um respaldo, né? Um lugar onde ela pode procurar para poder ser atendida. Né? Mas está cedo mesmo, assim, porque às vezes os nomes que se colocam hoje, lá na frente, não tem viabilidade. Então, nesse momento, acaba que tem 2, 3 ali que, né, procura, conversa, apresenta que tem a vontade de ser presidente. Tem uns que têm sonho antigo de ser presidente, já estão há mais de um mandato, e acaba que tem essa vontade de poder liderar os outros vereadores. Eu acho que é tudo legítimo e natural. Mas não tenho dúvida nenhuma que o Jussão, pela forma como ele está conduzindo, ele é favorito absoluto a ser reeleito. Recentemente eu li uma matéria que parece que os vereadores, agora lá de Aparecida, eles têm um... Eu esqueci o nome. Verba indenizatória. Verba indenizatória de R$7 mil. Isso. Essa verba é para quê? Olha, vamos lá. Eu quero fazer eu quero fazer um comparativo aqui com Goiânia. Goiânia, cada vereador tem 2 ou 3 carros para poder ele e sua assessoria trabalhar. Aparecida não temos. Goiânia, cada vereador tem no mínimo 25 a 30 assessores. Em Aparecida temos 7 assessores. Então, eu tenho assessor, está aqui o Leomar junto comigo, ele que faz a ponte com as outras secretarias. Eu tenho meu chefe de gabinete, eu tenho a Mônica que faz o atendimento no gabinete, que faz os ofícios. Eu tenho o Matheus Uza que me ajuda na parte legislativa, requerimentos, projetos de lei. Eu tenho o Flávio na comunicação. Então, assim, a minha assessoria é uma assessoria muito mais técnica do que uma assessoria política. De poder estar no bairro, de poder estar atendendo na área da saúde, enfim. Então, é uma assessoria muito enxuta. Goiânia tem uma assessoria muito mais ampla. Sim. Goiânia, cada vereador e vereadora tem cerca de 5 milhões de emenda impositiva. 5 milhões por ano. Aparecida não temos emendas impositivas. Então, a gente não tem hoje participação no orçamento da cidade de poder indicar. Gostaria que fosse 100 mil para uma reforma da UBS, gostaria que fosse 50 mil para reformar uma escola. A gente não tem hoje em Aparecida as emendas impositivas. E Goiânia, a verba indenizatória é de 15 mil e já existe há um bom tempo. Em Aparecida foi criada esse ano uma verba de 7 mil. Sim. Por quê? Para quê? Eu poder contratar uma gestora de redes sociais, eu poder gastar com gasolina, combustível, já que o carro é o meu. Pelo menos, né, eu poder ter um ressarcimento em relação ao combustível. Eu poder contratar um advogado
algum parecer jurídico para me ajudar nos projetos de lei, requerimentos e tal. Então, assim, a verba indenizatória é para esses custos do dia a dia, alimentação, uma viagem. Vamos supor que eu queira representar a Câmara na COP30. A Câmara de Aparecida não tem diárias. E é para você e para a equipe? Goiânia tem. Goiânia, os vereadores viajam vários lugares do Brasil e do mundo para poder representar a Câmara, dar palestra, apresentar uma mesa redonda, falar do trabalho que está acontecendo, aprender alguma coisa, trazer experiência para Goiânia. Em Aparecida não temos diárias. Então, se eu for a Brasília, o hotel eu vou ter que pagar, normal, beleza. Aí a verba indenizatória é para custear esse tipo de gasto. Tudo tem que ser comprovado de forma transparente, passa pelo controle interno, vai para o Tribunal de Contas avalia, tudo isso dentro da legalidade, da transparência máxima possível, para a gente não incorrer em nenhum erro de improbidade lá na Câmara. Então, eu acho que foi um avanço para os vereadores de Aparecida ter um mínimo de condição. Uma cidade, como eu falei, né, de 600 mil habitantes, 293 bairros, quase 300 quilômetros quadrados de extensão territorial. Então, se a gente pega do novo aeroporto que está sendo construído, lá do novo campus da UFG, até o Garavelo, a extensão territorial é gigante. Só a divisa de Goiânia e Aparecida são mais de 26 quilômetros, só a divisa, né? Então, se a gente pega Rio Verde, Parque Trindade, enfim. Então, é uma cidade que precisa ter, né, condições para os seus vereadores trabalharem. E por isso que eu não me furto em fazer essa discussão e defender. Sou muito tranquilo em relação a isso. Se a gente pega os deputados estaduais, eles têm 15 milhões de emenda, 40 mil de verba indenizatória, o salário é 40 mil. 3 cargos. E mais de 70 cargos para poder montar a sua equipe, sua assessoria no Estado. 3 cargos, enfim, tem uma condição de trabalho. Aí hoje a gente olha para o trabalho da Assembleia, Bruno Peixoto e outros deputados, existe um retorno. Olha os deputados aqui, que é a ação que a Assembleia tem feito em vários municípios goianos. Até regularização fundiária a Assembleia tem feito, dando escritura para as pessoas. Sim. Então, assim, ajuda hoje, orientação jurídica, orientação médica, enfim, uma série de outras situações. Então, assim, eu acho que privilégios precisam ser combatidos. Mas o mínimo de estrutura para que os vereadores e os políticos possam trabalhar, eu acho que é fundamental. Senão a gente não desempenha o nosso trabalho, né? Aquilo que a gente é solicitado para poder ajudar a resolver. E esse 7 mil é para você e para a sua equipe, né? 7 mil para o mandato. Para o mandato. Pro mandato. Hoje, boa parte eu uso para minha gestão de redes sociais, que eu acho que é fundamental, por mais que o Flávio me acompanhe ali no dia a dia do plenário, faço os vídeos, mas eu tenho uma assessoria especializada para fazer edição de vídeo, aí a legenda para organizar, porque as redes sociais são fundamentais para divulgar o trabalho que a gente tem feito, né? E aí os vereadores, enfim, cada vereador tem ali a sua demanda, a sua dinâmica, uns usam mais para gasolina, outros para, como eu disse, contador, ou questão jurídica, enfim. Acho que isso vai muito ali do perfil de cada mandato. É pouco, né? É muito pouco. É importante você ter falado sobre isso. Você citou algumas dificuldades, né, em relação a isso, e citou a COP30 como exemplo. Vai ser em novembro agora, né? Isso. E o senhor, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, caso seja viabilizado para você poder ir representando a Aparecida, qual grande projeto você gostaria de levar? Eu gostaria muito de ir para a COP30. Não sei se ainda terei condições de ir, porque, como eu disse, né, a Câmara não viabiliza nada, nem diária, nem passagem, nada. Estourou na imprensa esses dias aí os preços, os valores que estão os hotéis lá em absurdo. Assim, e fora que está tudo muito lotado já, né? Assim, tá difícil. Os voos estão muito caros, a hospedagem está muito cara, enfim. Mas óbvio que é uma grande oportunidade para a gente poder aprender, discutir, debater e trazer alguns projetos para a Aparecida. Eu acho que a COP30 é muito mais uma vitrine de a gente ver o que está acontecendo em todo mundo e trazer para a Aparecida algumas sugestões e soluções do que, de fato, a gente levar para poder apresentar. Eu acho que tem um grande tema que o mundo todo está debatendo, que é a questão das mudanças climáticas. Né? E a gente isso tem a ver com desmatamento, tem a ver com a questão dos biomas no Brasil, principalmente nós que estamos aqui no Cerrado, tem a ver com agronegócio, tem a ver com preservação das nossas nascentes, com preservação das nossas serras, né? Que nós temos em Aparecida a Serra das Areias. Eu tenho falado muito da necessidade de ter uma parceria com o governo estadual e federal e fazer das Serras das Areias um parque mesmo, que possa ter visitação, mas que tenha cuidado, que tenha proteção, que tenha uma preservação em lei instituída. Então, acho que a COP30 ela
pode ajudar muito os municípios e estados a pensar em soluções. Mas o seu principal papel é fazer uma discussão mundial sobre a redução, né, dos gases emitidos, sobre um pacto mundial de redução das poluições e principalmente pensando na preservação dos biomas, principalmente da floresta amazônica, né? E é muito simbólico, né? Ter a COP30 em Belém do Pará, na floresta amazônica, o Brasil sediando, e no momento onde temos Trump presidente, que não tem compromisso nenhum com as pautas ambientais, e outros presidentes que, infelizmente, não têm a pauta ambiental como algo importante para a preservação do nosso planeta. Então, acho que vai ser muito simbólico. Espero eu que saiam resultados efetivos. A gente sempre fica com uma certa desconfiança, né? Será que vai sair algum pacto efetivo, né? Que os presidentes vão se comprometer e cumprir as metas estipuladas, né? Mas a nossa esperança é que isso aconteça e que a gente aqui, no nosso espaço de atuação, possa também fazer essa diferença. Seria um sonho na COP30. Seria, mas eu também não. Já conhece Belém? Já foram lá? Não. Infelizmente legal, não. E olha que eu sou fã da fui no Joel. Fórum Social Mundial uma vez, 2009. E a comida lá é boa mesmo? Igual o povo Depende fala? do gosto. Tucupi, tacacá, Onde tem sair na arroz e feijão, tigela. a gente vai embora. E o açaí, né? Então tá ótimo. Importante, Vai ser né? uma oportunidade importante, né? Nossa. Para o Brasil, como vitrine aí. Já começou passando vergonha com os valores abusivos dos hotéis. A gente espera que consiga reverter essa imagem, né? Nossa, nem fale, viu? Mas agora vamos falar um pouco sobre o Congresso. Para uns, da PEC da blindagem, para outros, da PEC da bandidagem. Só 3 goianos, né? Só votaram 3 contra. deputados goianos. A Flávia Exatamente. Moraes, Rubens Ottoni e Adriana Corsi. Exatamente. Qual que é já sabemos qual que é a sua opinião, mas para a população saber, né? Qual que é a sua opinião sobre? Eu falei sobre isso hoje, inclusive, na Câmara. Fui até rebatido por outro vereador, que de vez em quando a gente tem algumas divergências desse ponto de vista ideológico e da política nacional. Mas, na minha opinião, não tem justificativa alguma defender uma PEC como essa, que busca dar mais privilégios ainda aos deputados federais e senadores e privilégios na área criminal. Então, olha o absurdo, né? Então, além dos privilégios que já tem de foro, toda a estrutura que os deputados federais têm, né, de não poder ser preso, de ter que, às vezes, até para abertura de inquérito, tudo isso tem que aprovar na Câmara em determinada situação, como, por exemplo, do Chiquinho Brazão, que já foi denunciado por ter sido mandante de matar Marielle Franco, e outros casos que acontecem no Brasil. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro, que está fora do país, abandonou o mandato e foi nomeado líder da minoria. Olha que absurdo. Os deputados votarem uma PEC para ampliar os privilégios na área criminal e penal. Acho um absurdo, né? Porque hoje, qual que é a discussão que se faz? O deputado federal, ele cometeu algum crime, ele tem que ser julgado pelo STF ou pela natureza do crime, ou por conta que ele tem foro privilegiado. E todo mundo sabe que quando o processo vai para a primeira instância, cabe recursos em recursos, embargos de declaração, uma série de artifícios para que esse processo ele demore, se enrole, enfim, fique anos e anos sendo julgado. Porque sai da primeira, vai para a segunda instância até poder, em algum dia, chegar no STF. E é isso que alguns deputados querem. Deputados que já foram denunciados, que estão sendo investigados, eles não querem ser julgados pelo STF, porque sabe que o julgamento no STF é mais rigoroso, tem uma visibilidade muito maior, uma repercussão muito maior, uma transparência maior, porque a cobrança em relação ao STF ela é muito pública, muito midiática, inclusive, e isso pode, inclusive, gerar uma celeridade maior para que esse julgamento ocorra, a condenação ocorra e a execução da pena ocorra. E, na verdade, o que os deputados querem é não serem investigados, né? Então, eu acho um verdadeiro absurdo, inclusive, deixar de votar a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, essa nova tabela que vai favorecer milhões de brasileiros, que já está na pauta ali da Câmara há um bom tempo, que o governo federal já encaminhou, tem solicitado urgência. Em vez de o presidente da Câmara, Hugo Mota, colocar a tabela de imposto de renda para votar, pauta um projeto que vai privilegiar aqueles que estão sendo investigados ou que possivelmente serão. Eu acho um verdadeiro absurdo, inclusive falei na Câmara hoje que vereador, liderança política, presidente de associação de bairro, não importa, quem faz parte da política, gosta, debate, discute, precisa se posicionar.
e precisa agora cobrar os senadores, porque o projeto votou na Câmara e no Senado. Então ainda dá tempo de a gente cobrar os senadores para barrar esse grande retrocesso da política brasileira, que é a aprovação dessa PEC da blindagem. E eu concordo. É PEC da bandidagem mesmo, porque vai preservar e proteger aqueles que de fato estão sendo investigados criminalmente. Gente, é engraçado que o povo só vota em coisas que só pensa no próprio umbigo. Tem tantos projetos lá dentro, mais importantes, não. Eles querem votar e depois quer votar a anistia, né? Então, assim, uma impunidade total. Óbvio. Um país que já tem uma justiça morosa, uma justiça que já é questionada, por, né, às vezes privilegiar a impunidade. Eles querem, em vez do Congresso ajudar a ter mais rigor em relação à justiça, de garantir uma justiça que seja mais célere e que, de fato, garanta ali uma punição a quem cometeu o crime, o Congresso está querendo afrouxar e garantir proteção a quem cometeu algum tipo de crime. É um verdadeiro absurdo. E sempre foi assim, né, vereador? Por isso que as pessoas estão tão descrentes da política, cada vez mais desacreditadas, deixando de votar, abstenção cada vez maior, seja a nível municipal, estadual ou federal. E a gente percebe também um desgaste, uma polarização cada vez maior, que é insuportável mesmo, porque tudo se trata de direita, esquerda, derrubou o meu projeto, eu vou derrubar o seu também. Parece que muitos políticos são movidos por vaidade, por picuinha, sabe? E eu queria saber a sua visão sobre isso. Você tem esperança de mudar? Como que você vê a política hoje? Eu acho que a gente tem que ter esperança, né? A gente está na política, está participando, contribuindo. A gente tem que acreditar que as coisas podem ser melhores e o Brasil possa se tornar, de fato, né, um país que garanta qualidade de vida para a sua população, uma justiça que funcione, um executivo que, de fato, execute o orçamento público, né, a partir das prioridades e garantindo ali um bem-estar de vida para a população. Nós que estamos na política, eu acho que tem que ter esse propósito, esse intuito. E, infelizmente, é cultural no Brasil discutir política como se fosse futebol. E futebol, gente, é entretenimento, futebol é diversão. Eu torço pro Palmeiras, tô ali com o Liomar, que é corintiano, eu vivo tirando onda com a cara dele, porque o Palmeiras, nos últimos 10 anos, ganhou muito mais título que o Corinthians. Mas quando joga o futebol, acontece um pênalti, aí vai lá pro VAR. Aí vai pro VAR e o VAR fala, não, foi pênalti mesmo. Só que no outro dia o torcedor do Corinthians fica assim, não foi pênalti não. Tá? Porque é diversão, ele pode opinar de qualquer forma. Isso não vai afetar na vida das pessoas nada. É só uma questão de emoção, de discussão, de tirar onda, de brincar. É uma diversão. Só que política é coisa séria. Não dá pra gente discutir política como se fosse futebol. Porque quando a gente... alguma decisão é tomada na política, ela interfere na vida das pessoas. Ou vai ter mais investimento na saúde ou não vai. Ou a democracia vai ser fortalecida ou não vai. Enfim, ou a gente vai viver uma sociedade onde se respeite mais as pessoas, onde haja mais tolerância, onde haja uma convivência melhor. Ou a gente pode viver uma sociedade com mais censura, com menos liberdade de expressão, uma sociedade com mais imposição de algumas opiniões. Então, a gente precisa discutir política de forma séria. E eu falo isso, que mais uma vez quero citar lá na Câmara de Vereadores, onde às vezes eu tenho esse embate com outro vereador, porque, na minha opinião, ele discute política como se fosse futebol. Ele tá numa torcida, independente do que o time dele faça, ele vai ficar defendendo o time dele. Ele não tem ali nível crítico nenhum de fazer uma avaliação de que, às vezes, o que o time dele tá fazendo tá errado. E, às vezes, tem que ser punido. E o time dele, às vezes, vai perder mesmo. E perdeu porque não teve competência. Então não dá pro cara ficar defendendo o time dele o tempo todo, mesmo claramente o time dele cometendo algumas coisas que não estão dando certo. Agora, é o que eu disse, no futebol, beleza, você discutir isso interfere na vida das pessoas, mas na política interfere. E eu falo isso, por exemplo, em relação à anistia. Tem um time no Brasil aí, que é um time que, né, meio de fanáticos, defendendo que haja anistia para todos os envolvidos no 8 de janeiro. Inclusive para poder beneficiar o principal líder deles, que é o Bolsonaro. Só que eles têm que entender, gente, que a anistia é impunidade. O Brasil já teve quase 13 ou 14 tentativas de golpe. A maioria delas bem-sucedida. Quando não houve êxito nas tentativas de golpe, a resposta foi anistia. Então, o resultado disso é impunidade. Vamos pegar João Goulart. João Goulart era presidente do Brasil, ele assumiu em 1961, teve uma tentativa de golpe. Brizola pegou em arma, uma turma pegou a arma, conseguiu barrar o golpe. João Goulart assume a presidência. Qual foi a resposta para quem tentou o golpe? Deram anistia, principalmente para alguns militares. Esses militares continuaram se organizando, porque não foram punidos,
e deram o golpe de 1964. Então, aqueles mesmos que foram anistiados com o discurso, mas não houve golpe, não houve consumação, o golpe não deu certo, que é o mesmo discurso que estão usando hoje, 3 anos depois conseguiram dar o golpe e levou o Brasil a ter uma ditadura civil-militar durante 21 anos, que perseguiu, matou, torturou, exilou muita gente, censurou a imprensa, censurou a liberdade de expressão, inclusive endividou o Brasil. Foi uma gestão desastrosa do ponto de vista econômico. Porque o lugar de militar, gente, é no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Quem tem que fazer gestão política é civil. Inclusive, eu sou a favor da lei, quer militar, quer participar da política, saia. Né? Vá para reserva, enfim, saia do... Você é a favor, então, da PEC da segurança? Eu sou na PEC da segurança, sim. Da segurança e da quarentena também. Isso, da quarentena. Militar. Isso, eu sou a favor. Porque ele não foi preparado para fazer gestão, ele não está na política. Ou tá, se quer fazer política, vai fazer política. Se quer fazer a defesa do Brasil, vai fazer a defesa. Se quer trabalhar na segurança, vai trabalhar na segurança. Enfim, eu acho que a gente vive uma polarização no Brasil que não é de hoje. Sabe, essa polarização entre direita e esquerda, ela é histórica no Brasil, porque a polarização entre quem explora e quem é mais explorado, é natural isso. Assim, dizer que é de hoje, né? Getúlio Vargas teve essa polarização, a ditadura militar teve essa polarização, no governo Collor teve essa polarização, no governo Fernando Henrique teve essa polarização, só que era uma polarização em alguns momentos do Brasil mais civilizada, mais um debate de ideias, e sem tanta truculência, sem tanto discurso de ódio, sem tanta violência. E eu acho que de uns anos para cá, a polarização entre direita e esquerda, ela continua, mas a direita, que hoje se intitula de extrema-direita, ela passa a ter um discurso mais violento. E eu acho que isso tem prejudicado muito o ambiente político no país. Que é um discurso mesmo mais misógino, mais homofóbico, mais racista. Porque assim, eu nunca vi a esquerda dizer assim, posso estar enganado, mas eu nunca presenciei um grande líder do Brasil, como, por exemplo, Lula, que é o principal líder da esquerda, falar assim, vamos metralhar bolsonarista, vamos matar determinada pessoa. Eu nunca vi o Lula falando isso. Já o Bolsonaro, a gente já viu falar isso. Vamos metralhar petista, vamos matar o Fernando Henrique Cardoso, que mulher não serve nem para ser estuprada. Então, são falas que geram repercussão na sociedade e geram, inclusive, admiração em determinadas pessoas. Então, eu acho que essa polarização ela precisa ser combatida na política também. Né? Precisa ser combatida no voto, na eleição, no convencimento, no projeto, com ideias para a gente, de fato, ter uma sociedade que seja mais civilizada e mais respeitosa. Vereador, para finalizar, né? Porque nosso tempo já está se encerrando, deixa um recado, né, para a população aparecidense. Agradecer vocês duas pela oportunidade. Obrigada. Me colocar à disposição. Sim. E outras oportunidades poder estar vindo também. Se tiver algum tema específico que vocês queiram debater, se quiser fazer debate com alguns outros vereadores, eu estou à disposição para poder participar, o que eu acho que é bacana. Convidarem vocês para irem lá na Câmara também, acompanhar as nossas sessões. Eu acho que é legal entender como é que é a dinâmica lá da Câmara de Aparecida. E no nosso próximo gabinete itinerante, eu vou fazer um convite também para vocês estarem juntos, se puderem dar um pulo lá para ver, acompanhar, será bacana. Mas eu gostaria de dizer para a população aparecidense participar mais, acompanhar mais e fiscalizar mais a classe política em Aparecida. Eu acho que, por mais que todos tenham dificuldade, porque trabalham, estudam, têm que cuidar das suas famílias, mas poder acompanhar aqueles que estão legislando, estão executando o orçamento público é fundamental para que as prioridades sejam atendidas. Os vereadores só conhecem de fato a realidade da população se a população opina, fala, Sim. apresenta suas demandas, o executivo da mesma forma. E a gente tem uma cultura no Brasil de as pessoas participarem somente na eleição. Elas se engajam, umas mais, outras menos, votam, participam ali do sistema democrático. Mas no dia a dia da sociedade, né? do dia a dia da sociedade, daquilo que acontece, as pessoas não participam muito. Mas reclamam, falam que a política não presta, que os políticos são todos iguais,
mas não cobram. Então, eu gostaria muito que a população aparecidense cobrasse mais, fiscalizasse, observasse o perfil de cada vereador, né? O que os vereadores estão fazendo, o que os vereadores estão propondo enquanto projetos de lei, quais são as prioridades de atuação de cada vereador, porque eu acho que isso pode qualificar a nossa atuação. Se a gente é cobrado, obviamente a gente tem que dar mais resposta. Então, acho que isso é importante, né? Que a população acompanhe mais, discuta mais política, fiscalize mais os vereadores e participe mais. E gostaria também de dizer que o nosso mandato está à disposição. Podem nos procurar, seja na Câmara, seja através das redes sociais, seja no meu WhatsApp, que é o 982843113. Pode me ligar, pode mandar mensagem, porque o nosso trabalho é servir a população, é ter essa disposição de estar atendendo, de estar próximo e de ajudar a Aparecida a ser uma cidade cada vez melhor. Então, o que a gente pede é proximidade e que possam contribuir conosco, que a gente vai fazer de tudo para poder atender. Perfeito, obrigada, vereador. Obrigada, vereador. As portas sempre estarão abertas, com certeza. O convite já está aceito. Volte sempre. Giovana, obrigada também. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado e aprendido, né? Que é importante você participar da política. Não tem como... Você pode não gostar, né? Mas você tem que, pelo menos, estar por dentro do que está acontecendo, que é muito importante, gente. E fica aqui nosso convite para o próximo podcast. Siga Thales de Castro, né? Thales de Castro 40. Também sigam o Uai Podcast Goiás e o Uai Notícias Goiás oficial nas redes sociais, gente. Até a próxima, o Uai Podcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Tchau.